Amém, queridos? Boa noite, graças e paz. Vamos, uma outra parte boa do culto. Quero que vocês abram comigo Romanos capítulo 1. Vamos ler o versículo 16, o versículo 17. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu vou estar lendo aqui na versão viva e os irmãos acompanhem aí na sua versão. Diz assim a palavra do Senhor: Não estou envergonhado dessa boa nova a respeito de Cristo. Ela é o poderoso método divino de levar ao céu todos quantos crerem nela. Essa mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, porém agora todos são convidados a ir a Deus deste mesmo modo. Esta boa nova nos diz que Deus nos prepara para o céu e nos faz justos aos seus olhos, quando colocamos nossa fé e nossa confiança em Cristo como nosso Salvador. Isto é realizado pela fé, do princípio ao fim. Tal como a Escritura afirma, o homem que encontra a vida vai encontrá-la confiando em Deus dia a dia. Senhor nosso Deus, Pai de poder e glória, nos colocamos diante do Senhor e rogamos, Pai Santo querido, a Tua presença, Espírito Santo, que venha a Tua totalidade, Senhor Deus, do nosso meio, para, Senhor Deus, Pai Santo querido, nos constranger, Senhor Deus, para nos dar, Senhor Deus, discernimento, para nos dar compreensão, Senhor Deus, daquilo que vamos estar falando nessa noite, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando o Teu povo, Senhor Deus, possa encontrar um coração fértil, uma terra fértil. Pai Santo querido, nos colocamos diante do Senhor, Senhor Deus, dependente de Ti, Pai, vazio de nós mesmos, Senhor Deus, para que o Senhor possa agir no nosso meio, para que o Senhor possa nos curar, possa nos libertar e transformar pelo poder que é na Tua palavra, Senhor Deus, pelo poder que é no sangue, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo querido, muito obrigado, nós Te louvamos também. E oramos ao Senhor para que essa palavra, Senhor Deus, para que esses louvores sejam levados pelos ventos, Pai Santo querido, para essa comunidade que nos rodeia, Senhor Deus, transformando, Senhor Deus, chegando a essas casas, cuidando, Senhor Deus, Pai Santo querido, dessas crianças, jovens e adolescentes, Pai Santo, dessas famílias, ó Deus, que estão ao nosso redor, Senhor Deus, para que eles experimentem daquilo que nós temos vivido, Senhor Deus, Pai Santo querido, nesse lugar, Deus. Que o Senhor, Pai Santo querido, nos use de uma forma grandiosa, poderosa, sobrenatural, Senhor Deus, nessa cidade, por onde nós passarmos, ó Deus, que sejamos a Tua boca, que sejamos Teus pés, que sejamos Teus braços, que sejamos Teus olhos, Pai Santo querido, impactando esse povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te louvamos e agradecemos. Amém e amém. Nós temos realmente assim a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. E eu quero falar nessa noite sobre um manancial de esperança. Isso, quando nós olhamos para o que é um manancial, a maioria de nós vai dizer que é uma fonte de água, um broto de água, um olho de água. E é verdade. Mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós vemos algo maior, algo sobrenatural, algo transbordante, algo que vem realmente para mexer com a nossa estrutura, para transformar a nossa vida, para mudar aquilo que nós pensamos, da forma que nós agíamos, da forma que nós sentíamos, para realmente fazer algo extraordinário. E não há uma proximidade de Deus, não há um relacionamento com Deus sem fé. A palavra diz que para agradar a Deus precisa de fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E é interessante que a fé realmente é o que nos move, é o que nos leva a essa consciência de arrependimento, essa consciência de que nós precisamos realmente nos despojar daquilo que nós somos. E certamente que cada um de nós chega nesse lugar e por anos traz uma informação familiar, tradicional, religiosa. Trazemos as informações acadêmicas, muitas vezes, e vivemos assim dessa forma, com aquilo realmente incrustado no nosso coração. Mas Deus, Ele precisa de muito mais que isso.
Ele precisa nos conhecer na nossa essência, Ele precisa que nós nos entreguemos na nossa essência. E aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, da forma como nós agimos, nos comportamos, o que nós fazemos lá fora e aqui dentro, realmente demanda de fé. Quando nós não conseguimos alcançar ou sair dessa patinação, de ficar estagnado em alguma coisa, é porque realmente a nossa fé ela está parada. Ela não está sendo colocada em ação para que a gente supere essas fases da vida. E a vida realmente é uma fase. Todos os dias nós vivemos uma fase. E aqui o irmão fala assim que o justo viverá por fé, na linguagem atualizada. Todos os dias nós precisamos nos achegar a Deus. Todos os dias nós precisamos conhecer o que Ele tem de fato para nós naquele dia. A palavra diz que aquilo que aconteceu ontem não serve para hoje. Todos os dias traz a sua novidade. Então, o que eu experimentei, a bênção que eu experimentei ontem, as alegrias que eu experimentei ontem, elas não servem para hoje. Os relacionamentos, o fortalecimento que foi experimentado ontem, ele precisa ser reafirmado hoje. Algumas vezes a gente pensa em bodas. Pastor Donai costuma falar muito em bodas, 5, 10, 15, 25, 50 anos. Na verdade, isso é diário. Como ele mesmo fala que a ceia é um ato diário, as bodas é diária. Ela não pode ser de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. É dia a dia que você constrói um relacionamento, que você constrói um casamento, para que ele chegue a 50 anos, 60, 100 anos, se assim o Senhor desejar. Então, queridos, quando nós estamos diante do Senhor, Ele espera de nós que a gente esteja completamente entregue a Ele, vazios, mudados, para que o Espírito do Senhor venha sobre nós. E é interessante que quando o cântico ele fala sobre batismo de fogo, quando você vê Jesus e os irmãos falando sobre batismo de fogo, João falando sobre batismo de fogo, significa que onde tem fogo não tem praga, onde tem fogo não tem gafanhoto, onde tem fogo não tem locusta, onde tem fogo não tem ferrugem, onde tem fogo não tem essas enfermidades. Fogo do Espírito Santo que queima, e nós precisamos disso no nosso dia a dia. Uma outra coisa interessante, pecado, se você ler Romanos 7, capítulo 7, versículo de 9 a 18, você vai ver Paulo descrevendo uma condição que nos prende facilmente, muitas vezes diariamente, e aquilo nos afasta de Deus. E quando Deus olha para a gente, realmente Ele não pode concordar com isso. Ele precisa fazer alguma coisa para que isso não ocorra, para que Ele realmente entregue para nós aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos que receber, como Ele já projetou desde a eternidade. O pecado afeta a nossa moralidade, ele afeta também a nossa mente, a nossa boca, enche o nosso coração de pensamentos maliciosos e nos torna pessoas perdidas emocional, física e espiritualmente. Quantas vezes, queridos, você vê as pessoas andando de um lado para o outro, vagando de um lado para o outro, mas elas não têm uma firmeza, elas não têm realmente uma concepção de reino, elas não têm buscado qualquer problema que aconteça, são pessoas melindrosas, elas fogem, elas se escondem, e elas não fogem de Deus, elas não fogem do homem, melhor, elas fogem de Deus, estão se escondendo como se escondeu Caim. Vai e procura uma terra de Nod, onde ninguém conhece, para se esconder realmente de Deus. Nós não podemos fazer nada por isso. Verdadeiramente nós não podemos fazer nada por isso. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos em fazer, se torna inútil. Os nossos esforços, a nossa vontade, muitas vezes nós realmente caminhamos, nós fazemos jejum, nós fazemos orações, nós participamos de campanha, nós vamos ao monte, procuramos congressos, seminários em todos os locais, estamos sempre vazios. Isso é uma realidade. Um desses dias estava vendo, numa dessas emissoras, falando sobre os evangélicos. Cada vez mais nós temos um percentual crescente de evangélicos não praticantes. Antigamente eram só os cristãos católicos não praticantes. Sou católico porque a minha família era uma tradição
religiosa, mas hoje a gente vê cada vez mais os evangélicos não praticantes. Não sei se isso realmente é um absurdo, mas eu creio que, no mínimo, é um coração vazio, um coração que não encontrou Deus, um coração que precisa dessa graça reveladora de Deus, manancial de esperança. Romanos 5,17, você pode confirmar ou ler comigo aí, conferir comigo. Vamos ver alguns pontos em que a palavra nos chama, nós voltarmos para isso. Romanos 5,17, a palavra do Senhor diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Uma das coisas que particularmente eu penso, cada vez mais a igreja evangélica tem se tornado não praticante, é que você pensa num Deus que está lá nos céus, um Deus muito distante. Você imagina um Deus que não é pessoal, que não faz parte da sua vida, do seu dia a dia. Você ainda pensa naquele menino, Jesus, ou você ainda pensa naquele homem pregado naquela cruz, ou você ainda pensa naquele velho barbudo, enjoado, chato, com aquela mão grande que vai nos dar uma palmada quando nós erramos. Mas a palavra diz que é muito mais que isso. A palavra diz que quando você realmente entende esse propósito de Deus, você é capaz de reinar com Ele, não nos céus, mas aqui nessa terra. Participar da sua vida aqui nessa terra. Ser participante da sua visão, do seu ministério, do seu coração. Realmente fazer parte desse reino aqui na terra. E nós normalmente projetamos isso para os céus. Quando eu for glorificado, quando eu chegar nos céus, quando eu estiver perto dos anciãos, quando eu estiver glorificando o Senhor, queridos, lá é futuro ainda. O Senhor quer uma geração, quer um povo que esteja aliançado com Ele, que esteja próximo dEle ainda aqui nessa terra. Isso é muito interessante. Por que isso? Porque Deus, Ele tem prazer em se aliançar conosco. Ele tem prazer no relacionamento. Você percebe que a partir da queda de Adão, a partir do pecado de Adão, e a palavra diz aqui, por causa de um pecado não foram os muitos pecados. Por causa de um pecado veio a ofensa, mas por causa de muitos pecados, os nossos, realmente veio a graça para nos libertar. A partir daí, Deus ele começa a buscar um relacionamento estreito com esse filho que se desviou. Muito importante, queridos. E veja só uma coisa. Deus precisa agir. Sua natureza santa e perfeita requer justiça. Deus não pode permitir que a culpa e a desordem do pecado distorçam e destruam a sua criação. Deus precisa preservar a sua lei. Por que Ele faz isso? A palavra diz, eu acho interessante um livro de Max Lucado, João 3,16, que muitos têm aqui. Ele fala que a partir da queda, Deus começa a buscar esse relacionamento estreito com o homem, reatar esse relacionamento com o homem, para levar esse homem para casa. E qual é essa casa? A eternidade. Ele não abre mão, querido, de você. Talvez você possa até imaginar que Ele te deixou, que Ele te abandonou, que Ele não liga, os problemas que você está passando, Ele não está ouvindo, mas Ele não se esqueceu de você. Isso é fato. Deus, Ele se importa com cada um de nós. Essa palavra em João também, em Romanos 5,17, quando ele fala que pela abundância da graça e o dom da justiça. Dom da justiça realmente é algo dado por Deus, graciosamente por Deus. Quando nós falamos de manancial de esperança, falamos de fonte de vida. Falamos de algo transbordante, algo que realmente chega no nosso coração e que pode mudar a nossa história. Isso é feito através de Cristo. Como Deus fez, como Deus agiu para que a gente voltasse para Ele outra vez, Cristo.
Foi através dele que realmente nós nos achegamos a Deus outra vez. Uma outra coisa interessante, quando aqueles 10 leprosos que se encontraram com Jesus e viram Jesus de longe, Lucas, está em Lucas 17, 12, 14, e eles falaram para Jesus assim: olha, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus falou para eles assim: olha, vocês vão, se apresentem ao sacerdote. A palavra não diz que Jesus tocou eles, que libertou eles, que purificou eles, que curou, que sarou, mas ele simplesmente disse: vão e se apresentem ao sacerdote. E a palavra também diz que no momento que eles estavam caminhando, eles começaram a ser curados, sarados, e um deles voltou para contar a história. Que isso demanda dizer, queridos, viver por fé. O justo, ele vive por fé, ele crê naquilo que o seu Senhor diz. É muito interessante isso. Quando nós somos empregados e o nosso patrão nos fala alguma coisa, nós obedecemos à risca. Quando nós temos um horário para chegar no nosso trabalho, nós não chegamos atrasados. Sim ou não? Como diz o Edir Macedo, é dessa forma. Mas quando se trata de Deus, a gente é muito relaxado, relapso muitas vezes. Nós achamos que o Senhor está à espera uma eternidade, mas não é dessa forma. Da mesma forma, quando Ele transformou água em vinho, a palavra diz que quando chegaram aqueles serviçais daquele casamento, com Ele, Senhor, acabou a água, disse Maria, e Ele pede que levem para Ele potes, vasilhas, e Ele manda encher aquelas vasilhas de água, e fala para os serviçais: levem para o mestre-sala. Também não diz que Ele transformou naquele momento água em vinho, mas eles caminharam, e na medida que eles iam caminhando, essa água realmente estava se transformando em vinho. Quando chega o mestre-sala, era de fato vinho de boa qualidade. Viver por fé, manancial de esperança. Aquilo que nós buscamos em Deus tem que ser dia a dia. Não pode ser numa etapa que nós vamos fazer de consagração. Vamos fazer uma campanha de consagração e vamos buscar o Senhor. Tem que ser dia a dia. Isso também é pessoal. Capítulo 13, versículo 12 da carta 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Mas vamos ler a partir do 11. Diz assim a palavra do Senhor. 1 aos Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelhos, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Inconstante. Aquela criança que faz pirraça. Aquela criança que realmente joga com seus pais para querer alguma coisa em troca. No reino de Deus muitas vezes é assim. Senhor, eu abro mão de tal área da minha vida. Senhor, eu faço uma troca com o Senhor. Eu vou até os cultos, mas eu não quero deixar tal coisa. Tentamos realmente negociar com Deus, mas Ele não aceita isso. Muitas vezes nós chegamos para Deus e falamos assim: Senhor, eu preciso de uma cura. Mas Ele te fala: eu quero o teu coração. Senhor, eu preciso de uma libertação. Eu quero o teu coração. Senhor, a minha família está em desordem. A minha esposa, meu marido, meus filhos. Eu quero o teu coração. Deus não negocia, queridos. São princípios que não são negociados. Eu quero você. Eu preciso de você. Não me interessa isso que você está falando, eu resolvo. Mas eu quero o teu coração. E é muito importante quando ele fala que quando nós deixamos as coisas de menino, passamos a ser adultos, começamos a ver as coisas como elas são. E quando nós somos meninos, olhamos para o espelho e vemos também assim. Aquela criança, aquele pirralho ali, cheio de dengo, cheio de coisas.
e que muitas vezes a gente acha bonitinho porque é criança, mas na fase adulta não, tem que ser diferente. E nós adultos mesmo, muitas vezes quando nos olhamos, nós vemos a nós. Se eu me olhar no espelho, eu vou ver aqui bilhões de células transformadas em aldeí. Se colocar um espelho daqui para a igreja, sua face para a igreja, vão ver milhares, bilhões de células transformadas em cada um de vocês. É assim que nos vemos. Nos vemos limitados, fracos, débeis, inúteis. Muitas vezes a gente ouve, eu não sou capaz, eu não tenho condição para isso, eu não sei o suficiente para fazer isso, se torna inútil. Mas Deus não tem inútil, querido, no seu reino. Simplesmente porque Ele não nos vê como nós nos vemos. Ele nos vê diferente. A palavra lá em Números 13, versículo 2, diz que aquele povo de Israel disse para Moisés: olha, Moisés, escolhe cada um de cada tribo, cada príncipe de cada tribo e manda ver a terra prometida. Como é que é? Fazer uma avaliação de como é a terra. E ele faz dessa forma, ele escolheu os principais, os melhores, ele escolheu a escola daquelas tribos, os príncipes daquelas tribos, e mandou 12 pessoas para espiar a terra. Versículo 33, capítulo 13 de Números, diz que quando eles chegaram naquela terra, eles viram gigantes, filhos de Anak, e eles eram aos olhos dos gigantes como gafanhotos, e os gigantes viam eles também como gafanhotos. Como Deus te vê, queridos. Como Jesus Cristo, manual de esperança de Deus, manancial de esperança de Deus te vê. Gafanhoto ou príncipe, filho ou escravo, limitado, fraco, dependente, inútil. Ele não te vê dessa forma. Nós nos veremos assim como Ele nos vê. Mais uma vez, nós temos a mania evangélica de projetar futuro. Quando isso acontecer na eternidade, quando o meu corpo for revestido, quando eu for glorificado, então serei perfeito. Pensaram nisso? Muitas vezes, quando uma pessoa se converte aqui na igreja, e a gente chama a pessoa aqui na frente, nós oramos e dizemos para ela assim: você acaba de ganhar uma família. Não é uma família perfeita, é uma família cheia de defeito. E a pessoa pode imaginar: uai, eu vivo numa família assim, imperfeita, cheia de defeito. Para que eu vou querer mais uma imperfeita, cheia de defeito? Como nós vemos a igreja? Exatamente assim, imperfeita, cheia de problemas, cheia de vontades, cheia de ziqueziras. Mas não é assim que Deus vê a sua igreja, não é assim que Jesus vê a sua igreja. A palavra diz que Ele vê ela santa, imaculada, sem rugas. Sim ou não? É assim. Ele não olha para essa igreja composta de bilhões de células, transformada em nomes, e vê um povo todo desordenado. Não vê desse jeito. Quando Ele olha para você, Ele não vê uma pessoa também dessa forma. Ele vê como Ele concebeu, como Ele pagou o preço, como Ele derramou o seu sangue, como Ele foi aquela cruz. Ele não comprou pessoas desordenadas, incrédulas. Pelo contrário, queridos, seu reino realmente é de pessoas crédulas. Uma outra coisa, da mesma forma como as pessoas como nos vemos, as pessoas nos veem e também o nosso inimigo nos vê. Muitas vezes somos atingidos por Satanás, é exatamente por conta daquilo que nós falamos. Eu sou fraco, sou débil, sou limitado, não sei se Deus realmente olha para mim, eu oro, mas Deus não ouve. Satanás pega isso. Além de nos tentar naquilo que é essencial. Por exemplo,
Quando Jesus saiu daquele jejum, 40 dias, 40 noites, qual era a necessidade primária dele? Alimento. E foi exatamente nisso que Satanás começou a tentar. A outra coisa, palavra. Nos confunde usando a própria palavra. Temos que realmente ter essa graça de Deus em nossas vidas. Filipenses, capítulo 1, foi pregado semana passada. Quero ler com você só o versículo 12, 13 e 14. Uma outra coisa também que nós temos no nosso meio evangélico. Eu não quero que fulano ore por mim. Se o irmão está passando por uma situação de prisão, é porque ele está merecendo. Hoje eu li na Viva, mas eu vou ler agora na atualizada. Ele diz o seguinte, Filipenses 1,12. Quero ainda, irmãos, cientificar de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desembaraço a palavra de Deus. Ele estava dizendo assim, olha, cada soldado que existe nessa guarda, eles têm consciência de que eu estou preso por ser cristão, porque eu anuncio uma pessoa que eles não conhecem. Aprove também a minha prisão, dá encorajamento para que esses irmãos também não tenham medo da prisão. Josiel está anunciando aqui que eles vão para o calçadão. Ir para o calçadão e fazer barulho e outras coisas não resolve. Isso é só uma atividade, é só um ativismo. Ir para o calçadão e ficar assustado com as pessoas que vão estar te olhando não resolve. Isso é ativismo. Com medo de prisão, com medo do que elas vão pensar de você, não resolve. Mas se você chegar lá, se despojar e for ousado, e ser cheio do Espírito Santo, se deixar ser usado pelo Espírito de Deus, isso vai resolver. Porque as pessoas vão ver que de fato você está ali por um objetivo que é real. Não é simplesmente um evento, mais um evento. A cidade está cheia de evento em todos os locais. Essa sábado mesmo está passando ali na praça da Matriz. Tinha um grupo católico lá, louvando, cantando, falando do Espírito Santo. Está cheia de eventos. Mais um, não pode ser mais um. Os nossos cultos não pode ser mais um. Tudo isso, queridos, a palavra diz que são coisas imperfeitas. As nossas células é uma atividade imperfeita. Os nossos discipulados, uma atividade imperfeita. Os nossos cultos, uma atividade imperfeita. As nossas reuniões, os nossos encontros. Por que imperfeito? Porque não chegou o momento de se manifestar aquilo que é perfeito. Como diz o pastor Edilio, tudo isso que nós fazemos, quando surgir, quando aparecer aquele que é perfeito, vai ficar. Quando Jesus voltar, não tem necessidade mais de célula, nem de culto, nem de templo, nem de discipulado, nem de nada. É assim. Como nós nos vemos? Como o Senhor nos vê? Certamente que se fosse desse jeito. 1 Coríntios 1, 26. Vou ler do 26 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas do mundo, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie, se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. O que Deus espera de nós? Qual a nossa valorização diante do Senhor? Como, quando Ele olha para nós, como é que realmente Ele nos vê? Por exemplo, sábios, justos, santos, redimidos, lavados, limpos, purificados de todo pecado, santuários de Deus, casa espiritual, membro de Cristo, mente de Cristo, família de Deus. Quando você se converte, você não faz parte dessa família. Você faz parte da família de Deus. Seu nome não está escrito no livro da igreja de membros, mas está escrito nos anais celestiais de Deus. E é assim que Ele vai te ver. Esse manancial de esperança, querido, chegou até nós, exatamente para dizer dessa condição que nós temos de nos achegar ao Senhor. Por isso que muitas vezes as nossas lutas, as nossas circunstâncias e debilidades e fraquezas, elas não são saradas, porque não depende de nós de fato. Assim como o nosso nascimento biológico não dependeu de nós. O Nicolas e o Murilo não tiveram nenhuma participação de nascimento. Mamãe Rafaela, eu vou te ajudar a nascer. Não existiu. Todo o trabalho foi da Rafaela. O esforço foi dela, a dor foi dela. A condicionar ele durante o tempo de gestação foi dela. Não teve participação nenhuma. Da mesma forma que nós não temos participação nenhuma também nessa vida, quando somos revestidos, é Deus. O que Ele requer de nós? Fé. O justo viverá por fé, dia a dia, momento a momento. É isso que Ele requer de nós. Caminhar certo de que aquilo que Ele prometeu, o que está escrito nessa palavra, é de fato verdadeiro. Aquela pessoa que a gente ouve falar de Gênesis, Apocalipse, Cristo, de fato é real. E o que Ele prometeu vai acontecer em nossas vidas. Isso é muito importante. Confiados na fonte de vida, manancial de esperança e fonte transbordante. Chega um momento na vida de Jesus que João manda os discípulos dele perguntar para Jesus: você é o Messias que havia de vir? Ou nós esperamos outro? A resposta para ele foi diferente. Abra comigo Isaías 35. Ele não disse sim. Voltem a João e digam que eu sou o Cristo. Mas ele falou nessa palavra: o manancial de esperança transbordante, transformador de vida, que sara, que cura, que liberta. O deserto, Isaías 35, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos fracos e desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão do deserto e ribeiros no ermo. Areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva como canas e juncos.
Foi uma palavra profética, mas foi uma palavra para dizer de mim e de você. Imagina como você era algum tempo atrás. Hoje o pastor Reinaldo está falando aqui que ele nem gosta de se lembrar como ele era alguns anos atrás. Verdade. Realmente, muitas vezes, quando nos lembramos quando nós éramos alguns anos atrás, a gente sente nojo daquela vida. Como a gente rejeitou tanto o Senhor. Como a gente fugiu tanto. Como a gente era realmente desgarrado, desprovido da graça de Deus. Como a gente era inconstante, independente. Mas a palavra diz que quando chega esse manancial de esperança, há uma transformação de vida. Uma mudança realmente. A Thalita tem uma discípula lá na célula dela, que a primeira vez que a gente encontrou com a menina, era uma fisionomia muito carregada, uma pessoa angustiada, brava. Se a gente tocasse nela, era que nem um animal bravo, poderia morder. Mas foi passando os dias e a palavra sendo lançada naquele coração. Dias atrás ela chegou falando que as pessoas do trabalho veem ela de uma forma diferente. O marido já está vendo uma forma diferente. Os filhos veem de uma forma diferente. Hoje ela está sorrindo, senta na mesa e faz o lanche. Naquele dia não fez nada, ficou quieta, sentada, petrificada, assustada. Manancial de esperança. É isso, querido, que você tem que colocar no coração de quem você encontra, por onde você passa. Deus te deu saúde, pés, mãos, bons, saudáveis, um coração saudável, para que você realmente anuncie como Paulo anunciava. Cadeias não tem limite. Circunstâncias não tem limite. Dificuldades não tem limite. Vai impedir que eu faça isso? Não tem como. Doença não é problema. Muitas vezes você falando para alguém doente, e se você tem alguma enfermidade, você também é curado. Manancial de esperança. Quem vai fazer, querido, é Jesus. Nós não temos nenhuma capacidade para isso. Então, a minha oração para você e a minha palavra para você nessa noite, para mim, é que a gente realmente se despoje disso. Que a gente se esvazie disso. Aquilo que a gente aprendeu, a estrutura. Muitas vezes a estrutura nos ensinou coisas que nós carregamos a vida inteira. Nós temos que nos libertar disso, para que o Espírito venha, nos encha, transborde, nos inunde, faça de nós realmente aquela pessoa como Jesus nos vê. Filhos e filhas, príncipes e princesas, abençoados, dispostos realmente a ganhar essa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo.